Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Hoje eu quero falar um pouco sobre Os Pássaros, filme de 1963 dirigido por Alfred Hitchcock, que é também um conto da Daphne du Maurier, ambos britânicos. E aí há muito a se dizer. E eu quero começar dizendo que Alfred Hitchcock é considerado o mestre do suspense. Em todas as enquetes britânicas ele aparece como um dos maiores diretores do Reino Unido e até do planeta, que ele já foi considerado o segundo melhor diretor do universo depois do Orson Welles. E ele é, até hoje, meio que um mito por causa das suas aparições meteóricas nos filmes, por causa dos seus programas de televisão apresentando histórias de suspense. Hitchcock fez uma boa publicidade de si mesmo. Não que fosse um cineasta ruim, isso ele não era de fato. Ele era um cineasta interessante, com soluções criativas, muito prolífico, com uma carreira bastante extensa no Reino Unido antes de ir para Hollywood. E se você comparar o tanto de filmes de baixo orçamento que ele produziu no Reino Unido e que se sustentam, os filmes de Hollywood nem parecem tão criativos, uma vez que ele tinha muito mais orçamento ao seu dispor e elencos estelares. Pessoalmente, eu assisto Hitchcock, eu gosto de vários dos seus filmes, considero um diretor importante, um diretor eficiente. Sou daquelas pessoas que pensam que sem os roteiros e a colaboração da Alma Review, provavelmente ele nem seria tudo isso. Mas eu não posso deixar de considerar que o Hitchcock era uma pessoa bastante creepy, como dizem os jovens, né? Se é que ainda dizem. Que ele era uma pessoa sinistra e assustadora, com uma sexualidade ambígua e obsessões até macabras, mesmo quando sexuais. Isso transparece em vários dos seus filmes. Quando o filme é de suspense ou alguma coisa um pouco puxada para o horror, isso faz parte. Agora, convenhamos, né, que na vida real isso pode ser assustador. E eu escolhi Os Pássaros exatamente porque, ao contrário de Festim Diabólico, Os Estranhos no Trem, A Sombra de uma Dúvida, Rebeca, que também é da Daphne du Maurier, que são filmes muito bons e muito bem feitos e muito bem resolvidos, Os Pássaros têm alguns problemas que eu gostaria de falar e usar esses problemas para entender um pouco a carreira do Hitchcock. Eu gosto muito da fase britânica dele, porque são filmes que têm suspense, mas tem muito humor junto. Aquele humor britânico, irônico, às vezes nonsense, às vezes totalmente deslocado no momento, né, em que a pessoa está sendo acusada de um crime que não cometeu e perseguida pelas charnecas, até por cães farejadores extremamente violentos e tudo mais. Quer dizer, eu gosto daqueles filmes em preto e branco, sem grande compromisso, com baixíssimo orçamento. A fase de Hollywood eu respeito,
mas não é a mesma coisa. Eu sou essa pessoa. E não que eu me considere pernóstica e nem que eu tenha essa veia cult, mas é que eu gosto de filmes de baixo orçamento que são eficientes e eu gosto dessa quebra do suspense com o humor. Eu gosto muito. Eu considero que diretores que se levam a sério demais às vezes se tornam chatos. Então é por isso que eu prefiro a fase britânica, não é um snobismo à toa. Os Pássaros foi filmado em 1963, mas o original, que é um conto da Daphne de Maurier, faz parte de um volume de contos macabro publicado em 1952. De Maurier e Hitchcock são praticamente contemporâneos. Ele nasceu em 1899 e ela nasceu em 1900 e pouco, e ele faleceu na década de 70 e ela na década de 80. Então, eles se moviam socialmente no mesmo momento. E o Hitchcock gostava dela, porque ele adaptou Rebecca também, e ele adaptou Jamaica Inn, que é aquele da estalagem maldita, da Cornualha, em preto e branco, com a Maureen O'Hara maravilhosa e o Charles Lawton soberbo. Então, há entre o texto da romancista e a mão do diretor uma sintonia bastante eficiente. Mas isso não acontece em Os Pássaros, por quê? Porque, embora nos outros dois trabalhos o Hitchcock tenha usado o cenário britânico, que é o que torna a Daphne de Maurier tão incrível, porque ela explora em seus romances e em seus contos tudo que o cenário britânico tem para oferecer, estabelecendo uma simbiose entre o ambiente e as personagens. Quando foi filmar Os Pássaros, o Hitchcock ambientou o conto na Califórnia, em Bodega Bay, perto de São Francisco, que não tem absolutamente nada a ver com a Cornualha, que não tem absolutamente nada a ver com a, a metáfora do conto. E aqui vai um spoiler que é bom, gente. Eu estou falando de coisas feitas no século XX, então, por favor, né? Se você não quer ter spoiler, vai lá e assiste o filme e volta correndo, tá? O ataque dos pássaros no conto da Daphne de Maurier não é tanto uma metáfora sobre como o ser humano está em disputa com a natureza pelos espaços. Até pode ser lido assim, mas é preciso pensar na vida da Daphne de Maurier e por que ela usou essa metáfora. Ao tempo da Segunda Guerra Mundial, ela estava vivendo na Cornualha, numa cidade costeira que foi alvo do interesse alemão por conta das bases militares, das bases aéreas e tudo mais que havia nessa região. É uma cidade que chegou a ser bombardeada e é isso que é a metáfora. Os pássaros que estão ali observando e que se juntam e que atacam do nada e que perseguem são os bombardeiros alemães. É uma metáfora que é muito dolorida para as pessoas que viveram o bombardeio das Ilhas Britânicas durante a Segunda Guerra Mundial.
E aí vai o Hitchcock e adapta e se prende na questão da natureza e fica tudo por explicar. É um excelente filme de suspense exatamente porque fica tudo por explicar. Você vê aquelas cenas dantescas dos pássaros matando crianças e toda aquela todo aquele nonsense de que ninguém sabe o que está acontecendo e nem porquê, e que as explicações que as pessoas vão aventando não são tudo isso, não conseguem dar conta. Então, desse ponto, ele é um filme que se basta se você não souber do conto da Daphne de Maurier. E aí entra a minha implicância pessoal com adaptações e por que o filme deveria ser considerado totalmente independente da adaptação, mas pessoas como eu, que têm essas compulsões meio extremas, não conseguem separar uma coisa da outra. Então, o filme é ambientado na Califórnia, tem um elenco variável, porque o Rod Taylor, que é o protagonista, não é tão grande coisa assim, é um ator bastante prolífico, mas que não se destaca em momento algum da carreira. Você tem a Tippi Hedren, que foi, e aí eu vou entrar nisso depois, né, que foi uma obsessão do Hitchcock. E você tem a Jessica Tandy, que vocês vão conhecer posteriormente por Driving Miss Days e outros filmes. É uma atriz com uma carreira bem sólida. Você tem uma jovem Verônica Cartwright, você tem a Suzanne Pleshette no papel da professora. Então é um elenco com altos e baixos, mas que na média se mantém. E é um filme bem resolvido na maneira como lida com as quebras, o jogo de câmera, a maneira como os pássaros são introduzidos, em que é claro que para nós, depois de mais de 50 anos de efeitos especiais, algumas cenas são bem toscas, mas outras são muito bem resolvidas. Então, ele é um filme que, se pensado em si, ele se basta, é um filme bem realizado, tem cenas importantes e interessantes na questão do domínio técnico do cinema, mas aí ele começa a ter problemas. Um dos problemas que se dá nesse filme é que Hitchcock acreditava que foi ele quem fez a Tippi Hedren, a protagonista. Então ele se considerava com direito de vida e morte sobre ela, em uma obsessão absolutamente macabra que resultou em consequências terríveis para a vida dela. Ele foi ficando cada vez mais e mais possessivo, ele chegou ao ponto do assédio sexual e quando ela não correspondeu, ele começou a aumentar a pressão. Ela conta em suas memórias que muitas das cenas com pássaros que ela viveu no filme não eram montagem, ele jogava pássaros de verdade em cima dela e não fazia isso com outros atores. A partir daí, ela vai fazer ainda Barney, e eu não me lembro mais se. O que eu sei é que no momento em que ela dá um basta, o Hitchcock mobiliza seus contatos e ele era poderosíssimo na indústria e ela nunca mais tem trabalho. Quando ele falece finalmente na década de 70,
ela já não é, ela tenta voltar à carreira e consegue uma coisa aqui, outra ali, mas ela já não é, ela não conseguiu um prestígio suficiente que lhe permita fazer papéis de mulheres mais velhas. Como outras atrizes que tiveram a possibilidade de estabelecer uma carreira e mostrar tudo o que tinham em termos de talento e que depois conseguiram se manter na indústria. Tippi Hedren foi relegada e a maior parte disso aconteceu porque o Hitchcock cortou a carreira dela, destruiu, porque ela não cedeu. E só isso bastaria para que se pensasse com muito cuidado em muitas outras coisas que aconteciam nos filmes deles com as atrizes, como ele conseguia ser muito generoso com algumas atrizes na hora de clicar e como ele era profundamente mesquinho com outras. E é por isso que eu considero o Hitchcock uma pessoa creepy, uma pessoa macabra, uma pessoa perigosa. Na vida real e nas telas. Por mais brilhante que fosse como diretor. Os Pássaros, para mim, é o filme em que ele atravessa essa barreira e que ele perde o pudor. E a partir daí ele passa a ser francamente malvado com as atrizes. E é claro que é um filme que já é do fim da carreira dele. Então, se vocês pensarem nas décadas anteriores, vocês vão encontrar filmes em que ele é muito mais leve, muito mais bem-humorado, em que a direção dele é muito mais precisa e menos vingativa. Mas esse é o elefante na sala. Os Pássaros é aquele filme que não dá para ignorar, que não dá para pensar a carreira do Hitchcock sem ele. Em tudo o que o filme tem de bom e em tudo o que o filme tem de duvidoso. Desde o momento em que ele não respeita a obra da Daphne du Maurier e retira a trama do seu local e ambienta em um local totalmente diferente. E para mim é um desaforo, honestamente. Para mim é algo que é inaceitável. Mas quem sou eu? Sabe, ele vai escalando, e eu não sei se isso é parte também de que Hitchcock teve uma ascensão enquanto diretor muito consistente e ele foi amplamente celebrado em vida. Ele foi considerado, ele foi a menina dos olhos daquela turminha lá da Nouvelle Vague francesa e do Cahiers du Cinéma. Truffaut foi o cara que considerava Hitchcock como um dos maiores diretores do planeta. Então, Hitchcock foi ficando muito cônscio da própria fama, e talvez tenha sido isso que fez com que aquele sujeito tímido, bizarro, que vai ficando macabro com o passar do tempo, chegasse o momento em que se soltasse daquela maneira. Eu não sei, honestamente, se cabe o que acontece atualmente desses cancelamentos tardios, dessa coisa anacrônica de julgar a pessoa pelo nosso olhar de hoje. Porque
assédio sexual e assédio moral eram moeda corrente em Hollywood desde o seu início e eram absolutamente normalizados. Hitchcock não era melhor e nem pior que outros diretores igualmente celebrados. Isso justifica? Não, não justifica, porque também havia diretores que não faziam isso, também havia ambientes que eram relativamente seguros em meio a essa coisa tóxica e massacrante. A minha ideia não é condenar o Hitchcock, mas é deixar claro qual é o pano de fundo desse filme e por que ele se revela tão macabro diante dos nossos olhos. Por que ele estabelece esse ponto de virada na carreira do Hitchcock, em que ele vai submeter a Tippi Hedren também em Marnie a uma cena de estupro. Há muito a se pensar. Mas não é um filme a ser descartado, não é um filme a ser visto com a consciência do que está se vendo. Porque se você não sabe o que está vendo, você pode ter altas elucubrações, interpretações e criar teorias do nada, inclusive teorias de conspiração de todos os tipos. Não, é um filme a ser visto com os olhos abertos, com a noção e a consciência do que está acontecendo lá. E é um filme bom. E o Hitchcock é um bom diretor, que tem momentos de excelência, tem momentos de mediocridade e tem momentos de pura perversão. Porque isso faz parte da pessoa dele, do ser humano que ele era. Então, eu não sou favorável ao cancelamento ou ao descarte da obra do Hitchcock. O que eu sou favorável é a não ter ilusões. A olhar para cada diretor pensando não apenas no produto que ele está oferecendo, mas no que esse produto tem da história pessoal desse diretor. Por que os produtos são como são? Porque não dá para dissociar o diretor da obra. Isso é, para quem é historiador, isso é impossível. Isso pode ser a proposta de críticos de todos os tipos, mas para quem é historiador e ainda mais marxista, não dá para dissociar o diretor da obra. Então, Hitchcock é um excelente diretor, é um bom diretor e é um diretor medíocre dependendo do filme que você assistir. Mas no conjunto da obra é um diretor que se sustenta, é um diretor com bastante constância no que ele tem de bom e com momentos horríveis que se avolumam no final da sua obra. Os Pássaros é um filme que vale a pena, mas eu recomendo encarecidamente que vocês assistam os filmes da fase britânica, que são deliciosamente B. E eu adoro filmes B desse tipo. Eu recomendo que vocês assistam os filmes menos políticos dele, porque tanto Topázio quanto Cortina Rasgada são uma xaropice anticomunista sem a mais absoluta noção. Mas, por exemplo, A Sombra de uma Dúvida, com o Joseph Cotten, é um filme incrível. Os filmes da fase preto e branco têm uma fotografia extremamente favorável aos atores, com filtros muito bem utilizados, com um movimento muito bom. E então é isso, gente.
Esse foi Alfred Hitchcock dirigindo Os Pássaros, em tudo que ele tem de bom e em tudo que ele tem de ruim, macabro e perverso. Leiam o conto da Daphne du Maurier e comparem. E cuidem-se muito. A Covid está voltando, então se vocês puderem usar máscara, é capaz da gente ter que voltar àquela velha rotina. Esse foi mais um vídeo para o canal Museu História e Arte. Um grande abraço e até a próxima.